Olá, irmãos, como vão, queridos? Saudade de estar aqui falando para os irmãos. Semana passada, quarta-feira passada, estava meio difícil para mim, mas graças a Deus estamos aqui novamente para trazer uma meditação para os irmãos, para ter a honra de trazer uma palavra abençoadora. Nós temos falado dentro do contexto do Sermão do Monte, vamos falar mais um pouco hoje, e tenho certeza que tem sido proveitoso, abençoador para os irmãos, mas eu quero cumprimentar os irmãos, dizer aos irmãos o quanto eu os amo, agradecer as orações que têm feito por mim. Tenho passado por pedaços difíceis, mas estamos aí, na graça de Deus, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor dentro das minhas limitações, diante da minha pequenez. A palavra de Deus nos mostra que o profeta, perto de Deus, considera-se pequeno, e é verdade, porque Deus é imensurável, nós não podemos medir. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Podem compreender isto? Deus é maravilhoso e está no comando de tudo. E com a palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. A nós nos resta isso. Se quisermos que as coisas vão bem, temos que temer e amar a Deus. Esse temor não é exatamente um medo, aquele medo que as crianças têm do chamado bicho-papão. Não é por aí. É temê-lo pela sua grandeza, pelo que ele é. Ele é o dono da vida. Ele é o criador de todas as coisas. É aquele medo respeitoso na realidade. É o verdadeiro temor ao Senhor. Porque a nossa vida, tudo que somos, está em suas mãos. Por isso precisamos buscá-lo e andar na sua presença e fazer a sua vontade. Jesus explica isso com simplicidade quando ele diz: quem quer vir após mim, ou seja, quem quer me acompanhar, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de lado as suas vontades, não é? Negue-se a si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. Tome cada dia a sua cruz, ou seja, assuma a sua responsabilidade de cristão todos os dias, e então siga. Quem não quer tomar cada dia a sua cruz, quem não quer se negar a si mesmo, não adianta correr atrás de Jesus, que não vai chegar a lugar nenhum. O primeiro ponto é esse: negar-se a si mesmo. É dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque nós queremos impor, às vezes até diretamente, mas na maioria das vezes indiretamente, nas nossas pseudo-orações, sabe? Ah, Senhor, faz isso assim, assim. Senhor, faz com que meu marido pare de beber. Não é por aí. Senhor, liberta o meu marido. Salva a sua alma. Quando isso acontecer, ele vai parar de beber. Beber aquilo que lhe faz mal, porque beber água ele não pode deixar de beber. Amém, irmãos? Então, queridos, vamos ler um pequeno texto e vamos orar para depois então falarmos um pouco sobre ele. Eu vou ler pouco, vou ler só 2 versículos hoje, que se encontram em Mateus, no capítulo 7, e são os versículos 13
e 14, e que dizem assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Somente até aí, oremos ao Senhor. Curve a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos e medite em Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos pela aparelhagem eletrônica, de um jeito que possamos falar aos teus filhos. E tenho certeza, Senhor, que o que tu hás colocar nos meus lábios será abençoador para os teus filhos, esclarecedor acima de tudo. E desde já eu te peço, Senhor, que eles possam compreender pelo teu Espírito, assim como eu quero, Senhor, que me uses pelo teu Espírito para falar. Pai querido, junto com os teus filhos, que normalmente ouvem esta gravação, se houver alguém, Senhor, a quem tu tenhas tocado para estar junto com os teus filhos nesse momento, quem sabe, um familiar, um vizinho, um amigo, um cônjuge, seja homem ou mulher, não evangélico ainda, seja quem for, Senhor, que possa ouvir com atenção e ser sensato no seu julgar da palavra que vai ouvir, para que o teu Espírito possa trabalhar nessa pessoa, Senhor, e abençoá-la, porque é isso que nós desejamos. O nosso objetivo, Senhor, não é lucrativo, o nosso objetivo não é festivo, o nosso objetivo não é de aparecer, a nossa intenção é abençoar vidas. E é por isso, Senhor, que eu peço a unção do teu Espírito. Unge-nos agora, tanto a quem fala como a quem ouve. Todos sejamos cheios da tua graça. Abençoa-nos então, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, é isso aí. Nós, com a ajuda aqui do meu filho, Diácono Levi Júnior, fazemos sempre essa gravação no intuito de levar a você uma palavra abençoadora, visto que muitas vezes tão atarefados estamos, que fica até difícil, talvez, para alguns meditar na palavra, mas através dessa pequena mensagem, pequena por um lado, pequena por ser curta, por assim dizer, mas grande no seu conteúdo, que vocês possam ser ricamente abençoados. Vamos entender. Jesus estava lá no monte, começou a ensinar os seus discípulos, depois as multidões foram chegando, a multidão foi chegando, e ele então já estava falando a todos. E nós já falamos para vocês sobre a oração, sobre o julgamento, sobre várias coisas. Mas hoje eu quero falar sobre a porta estreita. A porta estreita. Será que podemos pensar numa porta, tipo essas portas de castelos, castelos mal assombrados, aquelas portas de ranger, quando se abre assim, elas... Claro que não é nada disso. Afinal de contas, isso aqui é uma metáfora através dos ensinamentos de Cristo
para nós compreendermos que é difícil seguir a Cristo, sim. É difícil porque, veja bem, estamos ainda vivendo na carne, estamos ainda no mundo, somos rodeados por todo tipo de espíritos ruins, pessoas usadas por esses espíritos ruins. E quando eu digo espíritos ruins, nada mais estou dizendo do que os anjos caídos, aqueles que acompanharam Satanás, que faziam parte do seu exército, porque cada arcanjo comandava um grupo de anjos no céu, e Satanás tinha o seu grupo. Satanás tinha 1/3 da quantidade dos anjos do céu ao seu lado, e os outros 2 arcanjos tinham cada um também 1/3, saiu 1/3 com Satanás, ficaram 2/3. Então, o céu continua vitorioso, e o placar é de 2-1, mas o comandante, o técnico que comanda é o Papai do Céu, é o nosso Deus, Ele que está no comando. Não pense que o inimigo está comandando nada, não. Ele comanda lá os anjinhos dele, os demônios. Estão todos perdidos, vão todos para o inferno. E ele quer levar as pessoas para lá também, e está levando algumas. Mas porque as pessoas se negam a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Jesus aqui retrata o assunto através de uma porta muito interessante. Ele declara assim: entrem pela porta estreita. O que sugere uma porta estreita? Uma porta estreita sugere uma certa dificuldade de se passar por ela. Vamos dizer que você tem 1,5 m de circunferência de abdômen, e vai passar numa porta de 30 centímetros, ou de 50, que seja. 50 já ajuda um pouco. Mas se ela for mais estreita, você vai ter muita dificuldade de passar. Vai ter que se apertar daqui, dali e passar. Isso é uma metáfora para dizer que enquanto estivermos neste mundo, é realmente difícil para nós, cada um de per si, fazer a vontade de Deus. É com dificuldade. Passa-se da porta, mas passa com dificuldade. Por isso a palavra de Deus diz lá em certo momento que é com força que se entra no reino dos céus. Em contrapartida, Jesus, certa feita, falou, né, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que era impossível, ele disse que era mais difícil o rico entrar nos céus. Mas porque ele é rico? Não é porque ele é rico. Tudo vai da motivação que ele teve, dos atos que praticou ou pratica para ter essa riqueza. Porque na realidade, vocês sabem, a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro, prestem atenção, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vamos já cortar um pedaço disso aí. Se ele é rico, mas não por amor ao dinheiro, ele ficou rico trabalhando com naturalidade ou recebendo uma herança ou qualquer coisa, não há problemas para ele. O problema é para aquele que tem amor ao dinheiro. É que se agarra ao dinheiro de uma forma tal que dispensa a graça de Deus, porque está baseado naquilo que tem, naquilo que possui. Então essa porta torna-se estreita, torna-se difícil, não impossível, não impossível,
A seguir ele diz, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Ele diz, entrai pela porta estreita. Essa é a sugestão dele, é a indicação dele, é a orientação dele, é a recomendação dele. Entra pela porta estreita, ou seja, não se detenha porque é difícil, não se queixe porque é difícil, não ache que é apertada demais, dê um jeito, se esprema, entre com dificuldade, mas entre. Aí ele explica por quê. Porque o caminho largo, perdão, a porta larga, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho. Veja bem, larga é a porta e espaçoso é o caminho, que sugere que o caminho, que a porta é estreita, o caminho também é apertado. Mas ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Está bem claro isso. Se você quer ir para o inferno, então faça o que te der na telha. Procure o caminho mais largo, o caminho da farra, o caminho da preguiça, o caminho do crime, o caminho do tóxico, o caminho da prostituição. Procure o caminho que quiser, goze a vida, porque você vai penar no inferno para toda a eternidade. Mas se você quer habitar as mansões celestiais, quer morar no céu, quer passar a sua eternidade num lugar de gozo e paz, ou seja, de prazer e paz, então você tem que se sacrificar e entrar pela porta estreita e passar pelo caminho estreito, caminho difícil. É difícil ser honesto, é difícil não mentir, é difícil ser decente, é difícil ser justo. Ao julgar as coisas, julgue com justiça, pratique a justiça, porque Deus é justo. Pratique a santidade, porque Deus é santo. Podem compreender isso? Não dá para misturar vinagre com óleo. Você pode compreender isso? Não dá para misturar a coisa santa com a coisa profana. Então é difícil nesse sentido. Mas é tão agradável, porque a cada vitória que você passa, a cada momento que você transpassa uma dificuldade, você sente uma paz, você sente uma alegria inexplicável. Por isso que muitas vezes a gente está passando por dificuldades, por lutas, e mantém um sorriso nos lábios, e mantém a tranquilidade, porque estamos gozando da paz que o Senhor nos dá ainda neste mundo. Eu não vou ter paz apenas quando chegar nos céus, não. Aqui eu já vivo em paz. Mas pastor, o senhor tem tantas lutas? Tenho. O pescador, o navegante, ele também enfrenta muitas ondas, às vezes até ondas que podem fazer o barco afundar, mas ele chega ao seu porto seguro em determinado momento. Então veja bem, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. A escolha aqui é essa, salvação ou perdição. E a seguir no versículo 14, ainda no versículo 13, ele diz assim, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. São muitos. Pode compreender isso? Infelizmente, são muitos os que não querem nada com Deus. São muitos que não querem nada com Cristo. Estão aí dando cabeçadas, nadam e acabam se afogando na beira da praia.
lutam para vencer na vida e lá na frente levam aquela queda. Abrem negócios e amanhã estão fechando e passando até necessidade. Fazem suas famílias sofrer, porque gastam mal gasto, porque destrói ou não lutam para ganhar. Não procuram uma vida digna, sadia e tranquila. Pode compreender isso? E ainda vão sofrer no inferno. Já sofrem aqui, ainda vão sofrer no inferno. O salvo não. O salvo ele sofre aqui? Sofre. Mas vai gozar a paz eterna lá no inferno, lá no céu. E a paz é algo que você começa a sentir aqui e agora. Você pode ficar, o seu corpo, o seu físico, a sua mente humana, pode ficar nervoso, pode ficar tenso. Às vezes a gente dá até uns berros quando é necessário, embora não deva fazer. Mas a paz que está lá dentro supera tudo isso. A tranquilidade. As pessoas ficam perguntando, pastor, o senhor já se vacinou? Eu depende, já fui vacinado contra a raiva, já fui vacinado contra tantas coisas, desde criança que eu levo vacina. Não, a do Covid. Ah, meu filho, quando chegar no momento eu sou vacinado. Hoje o pastor está matando, de graças a Deus. Por quê? Não temos medo da morte. Não tememos a morte. A maioria das pessoas sabe por que teme a morte? Porque acha que está devendo. Tá? Acha que está devendo para Deus. E está mesmo. Se não se consertar, vai para o inferno. Viva em paz com Deus, tenha alegria, viva com alegria, viva com decência e você não terá medo de nada, porque Cristo está com você. Aí sim, vem então o versículo 14 que diz assim, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Ah, veja a diferença. A porta estreita e o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho de você fugir ao pecado, o caminho de você fugir à desonestidade, o caminho de você ter que ter domínio próprio, ter que ter tolerância. Quer dizer, ter é uma força de expressão, precisa ter, deve ter, porque isso só faz bem a você. Amar o inimigo, olha, não é o inimigo das nossas almas que Deus manda amar, não. São os inimigos terrenos que porventura possam aparecer. Eu, graças a Deus, eu não os tenho. Os que se fazem de meus inimigos, eu tenho pena deles. Nenhum consegue prosperar. Então, meus amados, veja bem, estreita é a porta e o caminho, e apertado o caminho que conduz para a vida. E agora olha a diferença. E são poucos os que entram, os que o encontram, perdão. São poucos os que o encontram. Para cada igreja evangélica lotada, você vai ver vários lugares mundanos, ou talvez nem tantos mundanos, mas frequentados por mundanos, lotados. Você sabe perfeitamente que nós estamos numa pandemia, e eu diria até que nessa pandemia alguns estão se retraindo, mas veja quantas pessoas aí, eu não vou ficar citando detalhes nem locais, para não criar nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa a alguém. Não quero ser, não sou o julgador dessas pessoas, quem vai julgar é Cristo. Você vê, vão para a praia, vão para o baile punk, vão para aqui, vão para ali, para o boate e tudo mais. Não é pecado ir para a praia, claro, mas não numa pandemia, mas vão assim mesmo.
enfim, vão para as bebedices, vão para o tóxico, vão para o crime. Tem pessoas que estão trabalhando e cometendo crimes, mesmo trabalhando, como pessoas que estão lá vacinando as pessoas do Covid, estão enganando alguns, claro, alguns, graças a Deus não são todos, mas tem alguns fazendo bobagem. Sabe para quê? Para roubar aquele pouquinho daquela vacina para dar para um parente, para dar para um amigo, ou quem sabe para vender para um ricaço que paga para receber aquela vacina. Já recebi convite para ir tomar vacina, mas ainda não está na minha idade. Eu estou aguardando, quando der a minha idade para passível de tomar a vacina, eu vou lá, se Deus quiser. Porque tudo que está acontecendo é de Deus. Podem compreender isso? Essa pandemia é com a permissão de Deus. A criação da vacina é com permissão de Deus. É a ciência que Deus deu aos homens. Mas isso não isenta de haver a pandemia. 250 mil mortos já no Brasil. Imagine no mundo todo, no mundo inteiro. Eu acho que no mundo inteiro já morreu o que daria para compor ou um país pequeno, ou um estado de um país, ou até uma cidade. Mas não estamos aqui para julgar. Deus está no comando de tudo. Hoje a colocação é essa. Não escolha viver a vida fácil. Não escolha a porta larga. Não escolha o caminho largo. Procure compreender e viver no caminho estreito. Caminhar pelo caminho estreito, pelo caminho mais difícil. Entre pela porta estreita, porque a porta estreita, segundo o que Jesus está dizendo aqui, é que conduz à vida. Que vida? Vida eterna. Mas a porta larga conduz à perdição. Traduzindo isso, ou céu ou inferno. A porta quem escolhe agora é você. Pense nisso. E Deus te abençoe. Aonde você estiver nessa hora, receba de Deus esse recado, medite nele e pense bem. Não se queixe da vida. Corra atrás do que for correto, honesto, decente, porque essa é a entrada estreita. Mas, acima de tudo, busque a salvação em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus adentrar a sua vida, você vai se sentir feliz mesmo no caminho estreito, mesmo na porta estreita. E que Deus vos abençoe. Amém? Vamos agora orar mais um pouquinho. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Primeiramente, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, e agora, Senhor, para Te agradecer. Não só pelas bênçãos que já temos recebido, por tudo que Tens feito em nossas vidas, ó Pai, mas tudo que ainda há de fazer. Nós Te agradecemos, Senhor, por esses momentos propícios onde podemos falar à Tua Igreja e a todos quantos alcançarem, ouvirem a minha voz, e que todos, Senhor, possam perceber que a porta estreita, que o caminho estreito, é o caminho que conduz à salvação. Abençoa, portanto, os Teus filhos, em nome de Jesus. E que a graça do Teu Filho Jesus e o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito paire sobre nós,
todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém e amém.